eleições de 2014 mobilizaram a sociedade brasileira como poucas vezes aconteceu na nossa história política. Isso é o que dizem os comentaristas da área. Que legados nós teremos a partir das eleições de 2014? O que se fala sobre as pesquisas, as diferenças entre o que é auscultado da população e a prática do voto da urna? O brasileiro é mesmo um tipo de eleitor que só decide na hora do voto? O tempo, o espaço para discutir propostas e a própria discussão nos embates políticos, tudo isso parece que está sendo repensado. Entrevistando senadores aqui pelo programa Argumento, vemos com frequência falarem que é necessária uma reforma partidária, política e eleitoral. Nós vamos conversar com o senador Antônio Aureliano sobre o tema. Senador, essa é uma eleição diferenciada, né? Não tem dúvida. É uma eleição, inclusive, que há muitos anos não se tem uma luta tão acirrada e com a população participando. Tão mobilizada, Tão mobilizada, né? Está participando. E eu acho isso fundamental para a democracia. Já foi uma surpresa, porque depois das passeatas de 2013, a impressão que se tinha que o brasileiro estava muito distante da política, muito desencantado e que talvez não se envolvesse. No entanto, a mobilização está quente, né? Está muito. Está quente Muito, é verdade. esse processo. Agora, eu diria o seguinte, que o povo brasileiro, ele realmente gosta de decidir mais na véspera da eleição e provavelmente quase na semana da eleição. Mas é isso mesmo ou isso é uma maneira dos institutos de pesquisa justificarem as diferenças de resultado com o trabalho feito? Na verdade, essa eleição é a eleição do questionamento da eficiência e da oportunidade das pesquisas. Eu acho que essa eleição é fundamental para o eleitor também. Questionar primeiro, nós precisamos evoluir da reforma política na metodologia dessas pesquisas. Tem que mostrar claramente, tem que existir uma padronização de metodologia. Um selo de qualidade, tem que ter um selo de qualidade, porque não é possível em determinado... Eu vou dar um exemplo da Bahia. Como que uma pesquisa... alguns pesquisadores e alguns institutos de pesquisa determinam que um candidato vai ganhar no primeiro turno. Passa essa eleição, o oponente ganha no primeiro turno. Ou simplesmente o avesso. Não tem mais de erro. Não tem mais de erro. O erro não tem justificativo. O erro é exatamente, 100%. Tem margem de acerto. Quando o pessoal fala assim, 95% de margem. No caso deles, eles erraram 100%. Porque se ainda passasse para o segundo turno, tudo mais. Então, na verdade, é muito vulnerável. Quando um processo, por isso é que eu questiono, eu não sou contra publicação de pesquisa. A pesquisa é importante, mas a pesquisa tem que deixar claro ao eleitor que a pesquisa é um elemento de avaliação da competitividade, não um elemento da avaliação da qualidade dos candidatos. E competitividade num determinado momento, né? Num determinado momento. Porque é fundamental que em determinado nós estamos vivendo... na verdade, o eleitor está querendo saber muito mais sobre a pesquisa do que sobre a ideia dos candidatos. O foco ficou. O passado, então ficou voltado para as pesquisas. E, evidentemente, que a política é uma atividade em que as pessoas elas podem ficar um pouco em estado de hibernação. Mas quando elas participam de forma muito emocional. E sendo assim, o processo decisório pode ser muito influenciado pelas pesquisas. Levando isso em consideração, os institutos de pesquisa realmente têm que tomar muito cuidado com o patrimônio maior que qualquer instituto de pesquisa tem, que chama só credibilidade. E eu diria que os institutos que fizeram a última pesquisa, no caso específico, eu estou dando o caso da Bahia, porque é emblemático. Os outros teve outros erros, mas esses não são tão emblemáticos. Agora, a Bahia não, é emblemático. Ficou muito nítido, Não, ficou muito nítido. Então é fundamental que nessa reforma política que nós vamos discutir, eu tenho certeza que o futuro presidente da República, ele será uma pessoa que dará condições de fazer uma reforma que se questione também o processo E a das constância pesquisas. das pesquisas? Porque também virou um frenesi, né? As pesquisas parecem gotinhas homeopáticas, assim, de 3 em 3 horas. Toda hora sai uma pesquisa que não dá tempo ainda de amadurecer aquele resultado da primeira. Mas isso aí o que acontece? Acontece o seguinte, quando, isso chama-se, os institutos de pesquisa, nesta eleição, estão cometendo tantos erros que eles estão diminuindo os prazos das pesquisas para ver se em determinado momento o erro não fica tão nítido, tão claro. Entendi. Porque quando você diminui o prazo, eles na verdade, você minimiza a possibilidade de erro.
Entendi. Porque existem tendências. Mas você não pode dizer... E quando você é o seguinte... O problema é o seguinte, quando você diz que é empate técnico, empate técnico, você coloca... Essa margem de erro é uma margem de erro que absolve, é para absolver os erros. É a absolvição dos erros. Para mim, absolver os erros é dizer que o brasileiro só decide na cabine de voto. Mais ou menos, na cabine. Né? Agora, que não tem a menor dúvida que nós vamos ter que discutir isso profundamente. Na reforma política, vão ter. Chegou a hora da gente enxugar partido? Porque, assim, as composições regionais, municipais mais loucas podem acontecer aqui, o que deixa muito claro que o limite entre um partido e outro, de proposta de trabalho, estilo de trabalho, tudo está meio nebuloso, né, senador? Isso vai ser um dos legados dessas eleições? Isso não tem a menor dúvida. Eu acho que não existe democracia evoluída com uma quantidade enorme de partidos. É muito difícil, por causa que nós temos um regime presidencialista com quantidade enorme de partidos. É impossível um presidente da República ter condições de governabilidade, que é fundamental, que ele tenha o equilíbrio entre o legislativo, o executivo e o judiciário, e que o presidente da República se compatibilize também uma ação conjunta com o Congresso, mas com essa quantidade enorme de partidos, você fica uma dificuldade enorme de compor uma maioria que seja coerente com o plano de governo estabelecido nas eleições e depois, consequentemente, exercido no governo. Essa discrepância no primeiro turno das eleições presidenciais, por exemplo, a gente vê a diferença de tempo é muito gritante. Até que ponto isso também não compromete a possibilidade, o ambiente democrático da discussão de temas? O problema dessa proporcionalidade realmente é um tema extremamente complexo que vai precisar de muita discussão. Porque eu acho que isso entra na agenda? Entrar na agenda, entra, mas o problema é a proporcionalidade em democracia. Que são elas, né? Porque em democracia é o seguinte, em democracia o que é fundamental? É voto. Então, como que você vai distribuir de forma igual os votos com partidos que como você mais, reconhece as forças, né? Aí realmente não tem como. Eu acho o seguinte, o modelo de você criar a igualdade no segundo turno, eu acho que ela é bem colocado, porque aí você fica independente, aí a discussão passa a ser realmente mais igualitária. Agora, enquanto isso não houver, na verdade isso aí inclusive facilita a condução de uma quantidade menor de partidos. Pois é. Porque você não pode ter... Eu acho que a liberdade plena é a quantidade enorme de partidos. Só que a democracia fica muito mais complexa de ser exercida com muitos partidos. Ou com critérios como cláusula de barreira, que assim, quando um partido consegue ter determinada representatividade da sociedade, ele passa a ter espaços diferenciados, né? Não, exatamente isso. Por aí, agora, na verdade, é necessário realmente você criar mecanismos para discussões que sejam discussões onde que o eleitor possa realmente se aprofundar nos temas de interesse da sociedade. Porque se você, em determinado momento, deixa uma quantidade enorme de partidos e uma quantidade enorme de candidatos, fica inclusive difícil para o eleitor. Porque você, pontualmente, os partidos menores vão colocar temas, às vezes, que são temas que já estão dentro do contexto, mas que ele é colocado de uma maneira que leve o eleitor a pensar errado, inclusive, sobre o tema. Porque ele precisa se mostrar, ele precisa levantar. Então, aí ele não está querendo colocar o tema, ele é obrigado a simplesmente a se contrapor a determinadas coisas de forma pessoal. E nós temos que cada vez mais, é claro, que o ato de votar é muito emoção, mas nós temos que compatibilizar a emoção com razão no que se refere à atitude do governante, à atitude do político. Eu acredito demais que a vida pública brasileira tem melhorado, vai melhorar mais, mas com o exercício da democracia. Né? É fundamental que isso aconteça, o exercício pleno da democracia e criando partidos fortes que possam cada vez mais nitidamente mostrar qual que é a proposta dele, aonde que ele quer chegar. Para o eleitor saber o caminho, eu estou trilhando esse caminho por escolha. Ele não pode ficar, quanto mais um candidato se colocar de maneira clara, melhor para o país. Com certeza. Porque ele deve ser cobrado pela sua postura. Ou pelo menos a sociedade não vai estar tão distanciada da classe política na hora que ela estiver exercendo o seu trabalho. Exatamente isso. Porque a luta de transformação é uma luta conjunta. Você pode fazer uma proposição e essa proposição você lutar, o seu eleitor ver que você está lutando. Às vezes você não pode ter até o êxito que você gostaria de ter. Mas o eleitor tem que estar ao seu lado. Ao seu lado. Eu vou fazer uma comparação. A pessoa muda de time de futebol porque perdeu?
Muda de time de futebol porque um jogador errou. Não muda. Então, nós precisamos ter uma certa... Aí o senhor está mexendo uma coisa doida, porque muda o treinador, muda a equipe, só não muda a camisa, e o torcedor fica ali, meu Deus. Não, mas sabe o que é? Não, porque, na verdade, é uma fidelidade na busca, porque o quê? Tem uma certa lógica. Bom seria que fosse partidária. Mas o que acontece? Exatamente. Não é? O que o partido... Quando você discorda do seu partido, você tem duas alternativas. Ou você rompe com o seu partido e cria um outro partido, uma outra forma de atuar, ou você procura... Submete. Agora, só que é o seguinte, eu acho um grande problema na vida pública é que a coerência tem pouco valor. Mas sabe, senador, eu vi um professor de ciência política falando uma coisa muito interessante sobre a crise, o desencanto da população com a política, que não é um processo exclusivo do Brasil. Ele é um fenômeno mundial. E ele fala o seguinte, o que afasta o cidadão do exercício da política é que ele pega aquele prestador de serviço, ele emprega, ele vota, ele elege, mas depois ele não tem como interferir se o trabalho não está sendo feito a contento. A falta de mecanismos que ajudem ele a ter acesso àquele eleito para falar, se continuar assim não quero, é o que está afastando, é o que gera a crise mundial, no entender desse professor. Achei interessante. Não, é uma postura... É uma contrapartida que não existe mesmo. É uma contrapartida que não existe, mas só que é o seguinte, qual que é o tempo de maturação de cada proposta que é feita e qual que é o período necessário para que isso aconteça. E a complexidade das situações. Isso. Porque a relação existencial entre eleitor e aquele que é votado é mais ou menos a relação entre filho e pai. Mais ou menos. Fazendo uma análise existencial. Então, o que acontece é o seguinte... Liberdade poética. É verdade, porque você, em determinado momento, você chega muito bem, você pode questionar. Tem um voto de confiança. O voto de confiança durante um período, por isso que o período de 4 anos... Espera passar a adolescência. Você vai gostar de mim. É isso mesmo. Porque se você deixar, por exemplo, um questionamento assim, a muito curto prazo, o que vai acontecer com o eleitor? O eleitor vota num dia, no ano seguinte... Fica de mal. Já sai. Então, na verdade, precisa de um tempo de maturação, realmente. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo já estourou. O prazer é todo meu estar sempre aqui na TV Senado, discutindo temas de importância para a população e com essa grande jornalista Obrigada, que tanto contribui para o desenvolvimento do país. A equipe do Argumento agradece, senador. Obrigada. Obrigada a você também pela atenção. Esse é o programa Argumento e você pode participar dele enviando sugestões ou críticas. Acesse o endereço eletrônico ou ligue ligação gratuita nos endereços de telefone e e-mail que estão aí na sua tela. Até a próxima.